família! Mais um momento do Projeto CEA em casa. Não joguem fora o óleo de cozinha usado. Traga para a nossa casa, para o nosso CEA, deixe no pátio. Assim a gente vai estar colaborando para um meio ambiente melhor e também com o projeto social da nossa casa. Com a receita desse óleo de cozinha usado, estamos conseguindo a ajuda para a aquisição das cestas, de algumas cestas básicas, né? Então isso é muito legal. Então é só trazer o óleo de cozinha usado, não jogue fora e deixe aqui no pátio. Com vocês, Maísa Perissé, com o tema A Páscoa na Visão Espírita. Bem, a Páscoa é uma celebração bastante significativa no mundo ocidental. É a grande celebração dos cristãos. E eu guardo na minha memória de infância muito boas lembranças dos domingos de Páscoa na minha família. Era o dia em que nós nos reuníamos, né? Reunimos tios, primos, avó e conversávamos muito, nos confraternizávamos, trocávamos ovos de chocolate, mas as minhas lembranças dos cardápios, dos almoços, nem são muitas, mas desse momento em que a família se confraternizava, em que nós passávamos um dia, uma tarde toda juntos, traz sempre muita alegria para mim. E quando eu me tornei espírita, logo me engajei na tarefa de evangelização. Quando chegou a Páscoa, obviamente para deixar as crianças mais felizes, pensei na minha aulinha de evangelização, naquele sábado que antecedia a Páscoa, trazer uns ovos de chocolate. Mas antes, né, pedi autorização de quem coordenava o trabalho, de companheiros bem mais antigos na tarefa, eu era bem jovenzinha. E aí algumas pessoas disseram para mim, a Páscoa não é uma festa espírita. Os espíritas não comemoram a Páscoa. Isso foi na década de 80, né? E eu fiquei muito assustada com aquilo, embora antes, né, eu comemorasse a Páscoa com a minha família. Mesmo sem nós termos propriamente uma religião, eu sabia que era uma festa cristã, nós éramos cristãos. E eu fui para casa pensando naquele dia, né? Se a Páscoa é uma celebração cristã, e se nós espíritas somos cristãos, por que o espírita não comemora a Páscoa? Será mesmo que o espírita não faz um almoço de domingo diferente nesse domingo de Páscoa? Será que não dá ovos de chocolate para os seus filhos? Então eu resolvi estudar. E aí faço uma homenagem aqui, né? Um mérito todo da minha avó, minha avó, minha irmã. Começamos a estudar sobre a Páscoa naquela época, né, década de 80, não era como agora, que a gente tem internet, então nós tivemos que pesquisar em enciclopédias. E aí fiquei muito feliz com a conclusão que eu cheguei, que obviamente, ao longo desses anos, desses mais de 30, né, eu fui amadurecendo essa visão da Páscoa cristã, da Páscoa para nós espíritas. Mas vamos fazer uma viagem no tempo aqui para entender o que realmente é a Páscoa, qual a origem da Páscoa. A Páscoa é uma festa, uma celebração muito antiga, faz parte de civilizações muito, muito, muito remotas. Essa celebração, essa festa acontecia sempre que havia a chegada da primavera. Então todos sabemos que o inverno no hemisfério norte ele é muito rigoroso, então havia prejuízo nas lavouras, né? Não havia como eles viverem com conforto na época do inverno. Então quando surgia a primavera, e primavera é florescimento, é renovação, havia uma festa. Então essas civilizações antigas, as diversas civilizações antigas, tinham já por hábito comemorar, né? E como a maioria era politeísta, então existia até a deusa, né? Cada povo tinha a sua deusa da Páscoa, que era uma deusa que representava fertilidade, representava vida, porque era justamente a passagem de uma situação, de uma estação
inóspita, né? Rigorosíssima, difícil, para uma estação em que a vida florescia, né? Em que a fertilidade do solo aparecia. Então, vários cultuavam várias deusas, né? Inclusive, uma delas vem dar origem ao nome que a Páscoa tem em inglês, Easter, né? Era a deusa Easter. Mas a Páscoa, a palavra Páscoa, no hebreu, ela tem um significado Pesach. Ela significa Pesach e o significado dela é passagem. Que tem lógica, né? Então, desde do passado bem remoto, era passagem mesmo. Era a passagem de uma estação de inverno, difícil, para uma estação mais amena, onde a vida florescia. Era comum nessas festas, inclusive, haver troca entre os indivíduos da mesma comunidade de ovos, né? Ovos de aves, pintados, coloridos, porque o ovo representa a vida, né? Representa justamente essa visão de renovação. Os hebreus, que foram escravizados por vários povos na antiguidade, eles aproveitaram justamente um momento de celebração da Páscoa, do Pesach, numa época em que eles eram escravos do povo egípcio. Nessa época de festa, nessa ocasião, foi que eles iniciaram a sua marcha pela libertação, porque eles fugiram do Egito, né? Então, os hebreus trouxeram um novo significado para esse termo Pesach, para passagem. Para eles, representava também uma renovação, mas uma renovação diferente, uma passagem de uma situação de escravidão, de limitação, de restrição, para a liberdade. Bom, o tempo passou, Jesus chegou até nós, viveu no meio do povo hebreu e acredita-se, né, a história diz que foi justamente nessa ocasião em que os hebreus comemoravam a sua Páscoa, o Pesach, esse momento da libertação da escravidão do povo egípcio, que Jesus passou por toda aquela dor, por todo o martírio, né? Era um hábito da sociedade na época, nessa ocasião da Páscoa, libertarem um dos criminosos, né? Dos considerados delinquentes e grandes criminosos que a sociedade julgava naquela ocasião. Outros seriam mortos. E Jesus ficou no meio de criminosos. Um deles seria libertado, e como todos sabemos, não foi Jesus, que foi acusado injustamente, sofreu toda essa humilhação, todo esse constrangimento, porque queriam muito que ele provasse que todos aqueles seus feitos representavam o rei dos judeus. E ele em nenhum momento se posicionou como rei, né? Como rei dos judeus, embora fosse. Então, foi perseguido e foi morto. O outro foi libertado, né, da crucificação. A morte era essa morte bastante humilhante, né? Bastante dolorosa pela crucificação. E como todos sabemos também, nós cristãos, Barrabás foi libertado dessa morte, de toda essa situação de bastante dor. E então isso aconteceu numa sexta-feira. Vários dos evangelistas narram, né, esses últimos momentos de Jesus. Há muitos detalhes, né, nessa despedida dele, na última ceia com os discípulos, que a gente não vai se ater aqui. Mas Jesus, então, colocado seu corpo num túmulo, mas Maria de Magdala, Maria Madalena, que vivia esses últimos momentos muito próxima do Cristo, né? Se sentiu extremamente cuidada, acolhida pelo amor de Jesus, ficou ali. Mateus narra que era Maria Madalena e a outra Maria, que a gente entende que seja Maria, mãe de Jesus, né? E aí, num determinado momento, um anjo aparece para Maria
de Magdala e diz que Jesus voltou, que ela fosse avisar aos discípulos que ele estava ali. E realmente o Cristo aparece para Maria de Magdala, né? Maria Madalena, e avisa que iria encontrar os seus discípulos na Galileia. E realmente ele aparece para os discípulos, alguns duvidam, né? Inicialmente, mas depois todos têm a certeza que é Jesus. E acontece tem um texto aí que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. Um texto de Jesus, né? Uma fala que ele deixa para os discípulos. E aí, depois que eu estudei tudo isso, eu pensei, né? Por que a Páscoa não é uma celebração espírita? Porque Jesus voltou. Porque o que há preconizado é que Jesus ressuscitou, né? Então, ressuscitar é tornar a vida. Mas o sentido que a gente traz da ressurreição é tornar a vida um corpo morto. E há realmente todo esse mistério em torno do desaparecimento do corpo de Jesus. Então, o corpo desapareceu, e aí, como houve essa aparição entre os discípulos, é como se o corpo tivesse retornado à vida. Essa situação, né, esse detalhe do corpo ter desaparecido, eu acho que também pode ficar para um outro momento, para um outro estudo. O que importa para nós espíritas, realmente temos a certeza, a partir de todos os estudos que a gente faz, que um corpo morto, ele impede que o espírito faça com que ele retorne à vida, né? Ou seja, morreu o corpo, a ligação perispiritual se desfaz, então as células que estavam ligadas, né? O perispírito que estava ligado célula a célula, vai desfazendo essa ligação, e aí o corpo, sem a vitalidade, sem o fluido vital, ele não consegue mais permitir que o espírito se manifeste. E a gente tem certeza que Jesus, com todo o seu poder, durante toda essa sua trajetória, ele não transgrediu nenhuma das leis do Pai. Ele também não transgrediria essa. Então, na verdade, Jesus não ressuscitou um corpo morto. Ele apareceu em espírito para os seus discípulos e para Maria. O que a gente teve ali foi uma aparição, que está muito bem estudada no Livro dos Médiuns, que é um dos livros da nossa codificação espírita. Então, Jesus apareceu para os discípulos. Provavelmente foi uma materialização, porque todos viram Jesus, e isso é plenamente possível, né? Ainda mais com todo o poder que o Cristo tem. Então, a gente entende que a Páscoa, ela é o retorno de Jesus após a morte do corpo físico, para nos dizer que a vida continua. Dentre outros ensinamentos, basicamente esse é para dizer, olha, eu estou vivo, a morte não é o fim. A Páscoa para nós, ela também é uma passagem da vida ilusória material para a vida real, que é a vida do Espírito. Jesus volta para dizer para nós que, olha, eu continuo vivo, continuo ao lado de todos vocês. Uma grande lição. Depois que eu fiz esse estudo todo, eu produzi um textinho, trouxe para a Casa Espírita, mostrei para as pessoas que trabalhavam conosco, e aí foi tão bem aceito, foi tão bacana, que durante muitos anos a gente incluiu na programação da evangelização infantil o tema A Páscoa na Visão Espírita, ou A Páscoa para nós espíritas, ou já no final desse processo, simplesmente A Páscoa. E nós começamos a falar para as crianças e falar para os pais, no grupo de pais, qual a visão que nós espíritas temos da Páscoa. Vale falar um pouco do ovo de chocolate, né? Como era um hábito já desde a antiguidade dar-se, né, ovos de aves, né, ovos de galinha, de ganso, de pato, para as pessoas pintadinho e tal, no século XVIII a França resolveu inovar e começou a fabricar ovos de chocolate. Que bom, né? Os ovos de chocolate, eles são uma versão
prazerosa, gostosa, desse símbolo de vida. A Páscoa para nós representa a vida, representa viver, continuarmos após a morte do corpo físico, mas não só isso, essa visão de renovação que a Páscoa já trazia desde lá de trás, das civilizações antigas, ela toma uma força para nós, porque a Páscoa é renovação. Jesus, nesse encontro com os discípulos e com Maria, ele diz, com 11 discípulos, porque Judas, que foi justamente quem entregou Jesus, criou essa situação complicada, expôs o Cristo, ele se mata, de remorso depois. Então eram 11 discípulos mais Maria. Ele aparece nesse monte onde os discípulos se reúnem e ele diz: foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Ele é o nosso modelo, o nosso guia. Ele é o governador do nosso planeta. Portanto, olha o que ele faz, Aliás, essa é a proposta do Cristo o tempo todo. Jesus tem uma proposta educativa para nós, pedagógica, e uma proposta de ação. Ele sempre tem uma postura imperativa, ide, fazei, de movimento. E aí ele diz: ide e tornai discípulos de todas as nações, mergulhando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele diz ide e tornai discípulos, levem adiante essa mensagem de renovação, essa mensagem de continuidade da vida após a morte. Torne outros aprendizes dessa nova visão, que era uma renovação de uma visão, de uma proposta diferente, de modificação do mundo, das sociedades, das coletividades e das individualidades. Essa proposta é incompreensível para muitos naquela ocasião, infelizmente para alguns ainda hoje, para vários ainda hoje. Mas ele diz, mergulhando-os nessa visão de Deus como Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos ordenei, ensinando-os a compreender tudo que ele nos deixou, tudo que ele nos ensinou. E o grande ensinamento de Jesus para nós foi o perdão, porque ele perdoa, os que o prejudicaram, e o amor. Então a grande proposta que o Cristo traz e que a Páscoa renova é essa proposta de amor, de que a gente precisa ir e fazer com que todos guardem as coisas que o Cristo nos ensinou. E basicamente o que o Cristo nos ensinou, e que é tão complexo ainda, é que a gente aprenda a amar as criaturas, que a gente consiga compreender as pessoas, que a gente consiga se mover de compaixão e realizar algo em favor do próximo, que foi como Cristo viveu a sua existência entre nós, sempre se dedicando ao outro, seja para orientar, para curar, para cuidar, para esclarecer, para acolher. Essa é a grande proposta da Páscoa para nós. A Páscoa acaba sendo uma celebração mais significativa até do que o Natal, em muitos aspectos, porque o Natal representa para nós, simboliza o nascimento de Jesus. Mas a Páscoa representa o grande ensinamento do Cristo. A grande renúncia desse espírito tão nobre, que aceitou nascer entre nós, viver da forma fantástica que ele viveu, impactar tanto a vida das pessoas a tal ponto, que a nossa história está marcada entre antes e depois dele, em tão pouco tempo, e trazer a grande lição após essa tortura, esse martírio, essa dor injusta a que ele foi submetido, a de que ele realmente ama todas as criaturas e que nós precisamos nos renovar no amor e na esperança. Nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nesse momento de muitas dúvidas, de muitas inquietações, que a gente possa aproveitar esse domingo de Páscoa, que provavelmente não conseguiremos reunir toda a família,
mas que a gente consiga, junto com aqueles que nós estamos comungando esses momentos, celebrar o retorno de Jesus, quando ele diz, e eis, a última frase dele antes de ir, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação da era. O Cristo está conosco, continua conosco. E tudo isso vai passar. É passagem, é passageiro. A gente vai sair desse momento. Vamos sair mais renovados. A gente precisa ter a esperança em Jesus. Ele está conosco. Não está fácil, os momentos são difíceis, mas Jesus, o Cristo, continua conosco. E Ele estará conosco até o final dos tempos, até a consumação da era. Feliz Páscoa para todos nós.